Olá, gente. Bom dia para vocês, boa tarde. Hoje nós vamos terminar o assunto de reações orgânicas falando das três últimas reações, que é a reação de esterificação, transesterificação e saponificação. Bom, como que vai funcionar isso, né? Então, vou começar falando sobre a reação de esterificação. A reação de esterificação nada mais é do que a formação de ésteres. Então, a gente coloca aqui, formação de um éster. Como que a gente forma um éster, né? A reação global, então, reação global é a seguinte: nós vamos reagir um ácido carboxílico qualquer, né, ácido carboxílico genérico, com um álcool genérico na presença de um catalisador, que pode ser ácido ou básico, né, qualquer um dos dois vai, né, claro, depende da reação, das condições, mas qualquer um dos dois vai funcionar. Isso aqui, então, vai formar o nosso éster, certo? E o subproduto aqui vai ser água. Essa reação direta é a reação de esterificação. E se nós também podemos analisar a reação inversa, que é chamada de reação de hidrólise, né? Então, eu posso fazer a hidrólise do meu éster e voltar, então, a ter o ácido carboxílico e o álcool que deram origem. Então, isso funciona tanto de um lado quanto do outro. Vai depender de qual catalisador e de quais são as condições, né? Se a gente vai estar trabalhando com determinada temperatura, determinada pressão, concentração de reagente, concentração de produto. Então, a gente tem aqui esse equilíbrio, tá? A gente vai se concentrar nas reações de somente na reação de esterificação e não na de hidrólise em termos de mecanismo, tá? Antes da gente começar a falar propriamente do mecanismo, vamos entender por que os ésteres são tão importantes, né? E vamos colocar aqui, então, a gente tem aqui um ácido carboxílico, reagindo com um álcool, forma então um éster e água, né? Então esse é o mecanismo global que a gente tem para qualquer esterificação. Por que ésteres são tão importantes, né? Qual que é a utilidade deles? Além de várias outras, logicamente, mas eles são os principais responsáveis por compostos de sabor, aroma, os chamados flavorizantes, né? Tanto na natureza, né, os compostos de sabor e aroma naturais, quanto os artificiais, né, que é essa classe de flavorizantes, são normalmente ésteres, né, porque tem aroma agradável ali, costuma ter um éster por trás. E aí toda essa indústria de flavorizante ela é desenvolvida em cima então da produção de ésteres, né? Então a gente combinar um determinado ácido com um determinado álcool e aí a gente tem um gosto, um sabor, um cheiro característico de uma determinada fruta ou qualquer outra coisa, tá? Bom, como que a gente vê aqui acontecer, né? A gente tem um OH aqui, outro OH aqui e vai sair uma água. Então, logicamente, vai sair um OH de um lugar, um OH de outro. E aí resta saber de onde que esse OH vai sair. Bom, os estudos dizem pra gente que o OH ele sai da seguinte maneira. Vai sair totalmente o OH do ácido junto com o H do álcool. Beleza? E como que se descobriu isso, né? A gente fez alguns testes
usando o oxigênio 18, que é o oxigênio radioativo. E aí, entre aspas, né, bastante simples. Você vai fazer um teste com oxigênio 18 aqui e oxigênio normal aqui, oxigênio 16. E outro teste com oxigênio 18 aqui e outro com normal aqui. E você vai observar o seguinte: quando o oxigênio 18 está no ácido, nos produtos a gente vai observar o oxigênio 18 na água. Significa que foi o oxigênio dele que saiu. Agora, quando o oxigênio 18 está aqui no álcool, a gente vai observar o oxigênio 18 no éster. Sinal de que quem fica na molécula é justamente o do álcool. E é a partir daí que a gente propôs o mecanismo. Esse esquema de estudo dos ésteres é bastante importante para a gente entender como é que se propõe um mecanismo, né? A gente não consegue enxergar um mecanismo, dá para, né, ver a reação acontecendo. Então a gente faz alguns testes para propor qual que é a via, reacional. Então vamos lá. Vou falar do mecanismo então da esterificação. A esterificação ela vai acontecer somente catalisada, né? E eu vou falar para vocês sobre a catálise ácida e deixo aí de desafio para vocês para fazer a catálise básica. Inclusive, quem conseguir, a gente consegue dar uns pontinhos ali. Bom, então vamos lá. A gente vai começar então com o nosso ácido carboxílico. E aí a gente entra com o nosso catalisador, que é o H+. Lembra que o catalisador é a primeira coisa que vai acontecer na reação e ele vai ter que sair lá no final. Bom, a gente sabe que o oxigênio ele tem aqui dois pares de elétrons não ligantes e elétron gosta de carga positiva. Então, eventualmente, o que vai acontecer é isto aqui, né? Esse par de elétrons vai atrás do H+. Então, a gente vai ter o nosso ácido carboxílico protonado e a carga positiva agora vai pertencer ao oxigênio. Por quê? Esses dois elétrons eram do oxigênio e um desses elétrons foram dados para o H+. Né? Ele ficou neutro e o oxigênio ficou com a perda de carga. Beleza. Bom, próxima coisa que vai acontecer então é entrar aqui o nosso álcool. Vamos desenhar ele espelhado. E no álcool, de novo, a gente tem aqui os parzinhos de elétron do oxigênio. Aqui a gente tem uma carbonila e as carbonilas elas têm uma característica muito importante que é ter uma carga parcial negativa muito grande no oxigênio, porque ele é muito eletronegativo e tem uma dupla ali, então eles estão interagindo bem forte, e uma carga parcial positiva bem grande no carbono, né? Então, esse par de elétrons ele vai ser fortemente atraído aqui por esse carbono. Então, qualquer um dos dois, lógico, né? Então, o par de elétrons podia ter sido de cima, vem para cá. Quando ele se liga aqui, esse carbono vai passar a fazer 5 ligações. E aí, quando ele forma essas 5 ligações, ele não pode, né, ter 5 ligações, ele tem que romper uma. Ou, se a gente fosse falar de um mecanismo mais complexo, até mesmo o mecanismo da base, assim a gente poderia falar, essa dupla ia se romper e subir, ia ficar com uma carga negativa, e depois ela ia descer para romper essa ligação aqui. Por questão de simplicidade, e também isso é razoável a gente falar, eu estou comentando essa questão de subir a carga porque é algo muito comum no mecanismo das carbonilas, por exemplo, se a gente for ver lá nas reações de Grignard. Mas a ligação mais lógica aqui para romper é essa ligação com o oxigênio. Por quê? A gente tem aqui uma água pronta para sair. E a água é um excelente grupo de saída, né? Então é mais fácil de expulsar ela da molécula. Bom, muito bem. O que será que aconteceu aqui quando essa água saiu? Então, a gente viu aqui agora
O álcool entrou, a gente viu essa água saindo, né? Vamos colocar ela aqui, né, como subproduto. E a gente tem aqui esse oxigênio, ele tinha 2 elétrons e ele deu um dos elétrons para o carbono. Então, ele perdeu e ficou positivo, ele perdeu um. Muito bem. Aí, esse carbono, ele deu o elétron dele para o oxigênio. Então, o carbono ele ganhou um, perdeu um, continua neutro. E esse oxigênio que estava positivo, agora ele ficou neutro porque ele ganhou um de volta. Bom, a gente já tem aqui praticamente um éster, a gente tem um éster protonado. E o oxigênio, ele é um cara que é muito eletronegativo, ele não gosta de ficar positivo, né? Então, para resolver esse problema dele, ele vai jogar o hidrogênio fora, né? Tadinho. Vai sair na forma de H+, que vai regenerar aqui o nosso catalisador. Então, a gente vai ter essa reação aqui. Então, a gente formou o éster e liberou aqui o H+. Então, primeiro, a gente notou aqui que o catalisador entrou no início, saiu intacto no final, que é a característica do catalisador. A gente tem aqui, então, o nosso éster, que é o nosso produto final. E o nosso subproduto, que é a água, e daí a gente vai ter justamente aquela nossa reação global. Beleza? Basicamente é isso. O nosso mecanismo do éster é um mecanismo bem simples, né, comparado a outros que a gente já viu. Eu vou então fazer um corte nessa aula e a gente grava mais as outras duas reações de maneiras separadas, tá? Antes da gente terminar, é importante a gente dar uma relembrada na nomenclatura dos ésteres, né? Então, se eu tiver, por exemplo, este éster aqui, nomenclatura do éster, eu vou olhar para o ácido carboxílico que deu origem e para o radical que está ligado aqui na carboxila. Nota que a nomenclatura ela não reflete o mecanismo nem a origem, né? Então a gente tem aqui, na verdade, se a gente fosse pensar em termos de mecanismo, né, de origem, o que a gente teria é isso aqui, né? O fenol reagiu então com ácido etanóico, né? Mas não é essa a história. Então, esse aqui tem 2 carbonos, é o ácido etanóico. A gente vai trocar, lembra que é sempre ato de ila, né? Então, ácido etanóico vira etanoato. E aqui o radical fenil. Então, etanoato de fenila. Então, para a gente dar uma revisadinha aí nos nossos... na nossa nomenclatura dos ésteres. Beleza? Então, por essa parte de esterificação é isso, e aí a gente volta nas próximas reações.